Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte WCM, né? No último vídeo a gente falou justamente sobre a questão dos pilares, né? Que envolvem a estrutura do WCM, né? Ou seja, da manufatura de classe mundial. E hoje a gente vai estar justamente falando sobre um desses pilares, que é justamente manutenção autônoma, né? A gente dividiu aí em mais de uma parte, né? Esse tópico específico, né? Da parte do WCM, que é tão grande, né, da parte de manutenção autônoma, não só grande como um dos principais, né, a manutenção autônoma que faz parte, né, justamente das atividades que tem como base a prevenção de problemas, né, nas máquinas e equipamentos, né, justamente evitando pequenas paradas, né, durante o processo, né, e isso aí acaba fazendo, essas paradas, né, elas acabam sendo um grande problema, né, para o ciclo industrial. Então justamente a manutenção autônoma ela vem para minimizar, né, e se possível realmente evitar de fato plenamente, né, que ocorram essas paradas, né. Isso aí, essas paradas ocorrem justamente quando tem falta de manutenção, ou seja, nas condições de base do equipamento, né, ou seja, quando eu digo de base, entenda-se referente aos padrões do equipamento, né? Então a manutenção autônoma ela acaba se tornando uma atividade indispensável para o processo. Só que manutenção autônoma, né, ela tem um detalhe que é justamente ela não é a manutenção especializada, né? Ou seja, ela vai trabalhar com pequenos reparos, pequenas análises no processo que normalmente são realizados pelos operadores do equipamento, né? Então se faz como base aí uma medida inicial necessária, né, diminuindo muito, né, custos do processo quando se tem uma manutenção autônoma ativa, né? Mas aí tem um detalhe interessante, né? Mesmo a manutenção autônoma não sendo a manutenção especializada, né, ela normalmente ela ocorre com operadores que já tenham uma certa capacidade técnica, né? Ou seja, já tenham treinamento para justamente estarem atuando naquelas condições ali específicas, né? Ou seja, leva em consideração as competências dos operadores, tomando como base instrumentos, né, que eles possam estar ali utilizando, elementos para limpeza, para proteção do equipamento também, né? Então nessas atividades, né, um dos grandes focos é justamente a questão da melhoria contínua do processo e melhorar a padronização do ciclo, né? Então nisso aí acaba ficando alinhado, né, com um dos focos do WCM, que é justamente a redução de custo, né? E aí você acaba tendo um registro mais preciso dos dados, né? E consequentemente tendo anotações das melhores práticas que estão envolvidas ali no ciclo de manutenção, né? No WCM, o ciclo de manutenção autônoma, né, que é conhecido popularmente, né, como AM, né, justamente aí vindo do inglês, né, ele é dividido em três grupos, né, três grupos principais, e esses três grupos juntos, né, eles formam aí 8 passos, né, que fecham aí o ciclo da manutenção autônoma enquanto estrutura, né? Vou listar aqui só do primeiro grupo, que é justamente referente à máquina, né? Essa parte ela está ligada especificamente à máquina, né? No próximo vídeo a gente fala dos outros grupos e dos outros passos, né? Então nesse caso aqui a gente vai falar sobre 4 passos específicos. Um é referente à preparação inicial do equipamento. Nessa preparação inicial do equipamento ela tem como referência, né, justamente o start do equipamento para que o mesmo venha a ser inicializado, né? Então ele é a referência mínima, né, para o processo. Muitas literaturas da parte do WCM eles consideram até como sendo passo zero, né? Ou seja, consideram 7 passos, mas aí teria essa preparação inicial aí como passo zero, né? Mas na verdade são 8 passos como um todo, né? Mesmo esse de base inicial, né, ou seja, que é a referência, a condição inicial para o processo, mas ele faz parte aí da condição lógica, né, do ciclo, né? O segundo passo entra justamente capacidade de recuperação de peças, né, que possam apresentar defeitos aí no ciclo produtivo, né, que tenham foco aí na manutenção autônoma. O terceiro passo é justamente a questão da limpeza, né, do processo, né, ou seja, justamente estar identificando sujeiras e realizar, quando é possível, contramedidas contra esse tipo de intervenção, né, ou contra esse tipo de ação que possa estar ocorrendo no equipamento e venha prejudicar o fluxo, né. E um detalhe principal, né, que é muito comum no WCM, que é justamente a elaboração de padrão,
né? Ou seja, se você fez um ciclo, né, de execução para um equipamento e esse ciclo de execução ele atingiu um desempenho satisfatório, ele vai ter que ser caracterizado como um padrão, né? É muito comum, principalmente uma pessoa que não trabalha em uma empresa que tem como metodologia o WCM e uma pessoa que trabalha com metodologia WCM, a relação de elaboração de padrão, né? Então é muito comum documentos que envolvam a descrição do padrão. Por quê? A descrição do padrão significa uma metodologia base que vai servir de referência para atingir aquele indicador, ou se não atingir aquele indicador, chegar próximo ao que já era estabelecido, né? Então, nesse ciclo inicial aí desse primeiro grupo de máquina, vai ter justamente a questão da elaboração do padrão, do que deve ser executado ali para estar startando o processo de equipamento. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os outros grupos, né? Consequentemente, os outros passos aí da manutenção autônoma no WCM. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre WCM, né? Hoje é o nosso quarto vídeo, né? O segundo falando sobre o pilar de manutenção autônoma, né? No último a gente focou no primeiro grupo de atividades, né? E nos quatro passos iniciais. Hoje a gente vai estar falando sobre os outros dois grupos restantes, né? E o terceiro vídeo sobre manutenção, né? A gente vai estar fazendo o comparativo, né? Com base na manutenção tradicional e na manutenção autônoma. Bom, o segundo grupo da parte da manutenção autônoma no WCM, ele foca justamente na mudança de pessoas, né? O segundo grupo é justamente mudança de pessoas. Esse foco nesse grupo, ele tem como base justamente, né, conduzir as pessoas para as inspeções do equipamento, né? Ou seja, focar com base nas atividades comuns que esses equipamentos têm, eles possuem de parâmetros, né? Então, justamente conduzir a essas inspeções, né? Então, são justamente condições de inspeções no equipamento, né? Equipamento ou maquinário, né? O segundo passo, ou melhor, né, o sexto passo, esse que eu falei foi o quinto passo geral e o primeiro passo desse segundo grupo, né? Então, o sexto passo ele foca justamente nas condições, nas inspeções do processo, né? Ou seja, se um é foco nas inspeções do equipamento, o outro foca justamente as inspeções nos processos, né? Ou seja, fazer o paralelo justamente de equipamento, né, ou maquinário e processos, né? Então, você fazer com que as pessoas tenham foco nessas ações: processo, equipamento, fazendo com que se tenha de fato um padrão efetivo na execução, né? O WCM, como eu falei no último vídeo, ele está muito focado na questão de padronização, né? Ou seja, atender um padrão pré-estabelecido que teve, né, um bom desempenho e, consequentemente, tem tudo para se manter com um bom desempenho, fazendo com que venha a minimizar possíveis perdas, né, no processo, né? O terceiro grupo, né, ele foca justamente na mudança. Vamos passar aqui. A mudança no local de trabalho, né? É justamente o terceiro grupo, né? Esse terceiro grupo ele tem mais dois passos, o sétimo e o oitavo, né? O qual o sétimo ele foca justamente de fato da institucionalização da manutenção autônoma, né? Ou seja, deixar a manutenção autônoma efetiva, né? E por isso que esse termo mudança no local de trabalho, ou seja, é de fato efetivar a manutenção autônoma no processo, né? Então você sair de uma condição inicial qual a manutenção autônoma não era ativa ou não era padronizada para uma manutenção efetiva, né? Uma manutenção autônoma efetiva onde cada um vai ter a sua respectiva responsabilidade, lembrando que a responsabilidade global ela faz parte de todos, né? Então a manutenção autônoma nesse caso ela vai se tornar ponto focal também aí para o ciclo de manutenção. E o último passo aí entra na gestão, né? Ou seja, que esse processo todo ele venha a ter uma gestão ativa, né? E essa gestão ativa ela possa justamente estar monitorando e auxiliando para que o processo ele venha a ser efetivo. Inclusive, quando necessário, mudando pontos do padrão estabelecido ou alterando de fato ou chegando a novos padrões, né? Também é uma condição aí que vai caber a gestão do processo e entra um detalhe sempre importante que é a retroalimentação de informações.
né? Ou seja, não é ter a manutenção autônoma pela manutenção autônoma e ter a manutenção autônoma por um ciclo contínuo, né, de retroalimentação e melhoria, tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar justamente fazendo esse comparativo, né, entre manutenção tradicional e manutenção autônoma, e a gente vai estar dando continuidade aí. Como eu falei no primeiro vídeo do WCM, né, a gente não tem nem noção de quantos vídeos serão para fechar aí pelo menos uma boa base de informações referentes à manufatura de classe mundial, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de WCM, né? A gente vai continuar falando sobre manutenção autônoma, né? Que é justamente um dos pilares, né, do WCM. E a gente vai estar mesclando, né, as informações justamente dos pilares, né? A gente dá uma paradinha aqui com a parte de manutenção autônoma, né? E depois segue para outros pilares, né? Mas a gente sempre vai estar voltando, né, para estar fazendo algumas análises referentes às condições de manutenção autônoma, né? Nesse caso, o nosso objetivo hoje é justamente fazer uma análise comparativa entre a manutenção tradicional e a manutenção moderna, né? Justamente a manutenção integrada, né? Envolvendo os sistemas justamente da manutenção especializada com a manutenção autônoma, né? Que é justamente a manutenção local que acontece inicialmente com o operador. A manutenção autônoma, ela acabou trazendo, né, um processo de ligação, né, criou um elo forte entre a manutenção e os ciclos de operação, fazendo com que a experiência de quem está ali na ponta, né, executando os processos, vendo a produção tá em andamento, trazendo esse conhecimento para junto da manutenção no que diz respeito a ajustes e detalhes do processo. Né, você deve concordar comigo que quem está ali direto com o equipamento, está ali direto trabalhando ali no ciclo produtivo, né, tem um contato muito amplo com os ajustes, ruídos, detalhes ali do processo. E quem está na manutenção, como normalmente trabalha normalmente circulando, né, por ambientes, acaba ficando mais difícil pegar aquele detalhe. Né? Então a manutenção autônoma ela faz com que todo o processo ele esteja envolvido no pleno funcionamento do equipamento. Né? Na manutenção tradicional era muito comum, né, você ter a divisão, né, manutenção corretiva, preventiva, preditiva. Né? A manutenção corretiva se desdobrava em corretiva programada, não programada. Né? Você tinha uma série de conceitos ali ligados, mas na manutenção moderna que traz esse ciclo justamente compartilhado, a gente tem como base justamente a manutenção planejada e a manutenção não planejada, né? É o grande detalhe, né? E mesmo a planejada e a não planejada, elas vão estar ligadas a um elo, né, que envolve justamente o desempenho do ciclo, né? O desempenho do ciclo produtivo, né? Então esse desempenho do ciclo produtivo ele vai ser a chave para o andamento dessa manutenção moderna, né? E essa ação ela passa por todos ali envolvidos, né? Então quem é da operação é chave importante para que esse ciclo ele seja bem aproveitado, né? E isso tudo ele passa por uma mudança de paradigma, né? Onde a operação tem como base essa motivação mesmo, né? Com os próprios operadores, né, o ciclo de operação trazer essa motivação com os operadores, fazendo com que seus equipamentos venham sempre a estar, né, em plena condição, né, ou seja, atendendo ali os ajustes necessários para o processo. Né. Nesse caso, se faz justamente, normalmente você acaba tendo uma análise muito precoce de problemas que possam vir ali a aparecer, né, no ciclo, né? Então o início da causa do problema ele normalmente já é detectado, né? Então isso aí faz com que o trabalho da equipe ele venha a ter um desempenho bem melhor, né? E faz com que todos atuem numa mesma linguagem, ou seja, todos tenham a mesma base ali de conhecimento para essa ação, né? E aí para que isso tudo ocorra de forma plena, não pode ficar só no discurso, tem que entrar efetivamente para a ação, e um elemento que faz com que essa ação ela se torne muito efetiva é justamente os treinamentos, né? Então é um grande detalhe que é justamente a questão de treinamento, que é o foco que a gente vai trazer aí na próxima aula sobre WCM, tá bom? Então a gente
fecha, né, essa parte aí de manutenção autônoma e segue para a parte de treinamento, né, mas esse fechar entre aspas, que a gente sempre vai estar permeando esse pilar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de alinhamentos, né, de bombas, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre alinhador a laser. Essa daí que foi justamente uma sugestão do Lucas, né, que mandou um e-mail aí para o canal. Ele tinha visto os vídeos, né, de alinhamento com relógio comparador, né, e ele achou interessante e perguntou justamente se não tinha um método mais fácil, né, e a gente já tinha até programado já fazer um vídeo falando sobre alinhador a laser, né. A gente está só montando aí as imagens, né, do alinhador, né. Então a gente está fazendo esse vídeo aqui de introdução para falar sobre os conceitos, né. Quando se vai fazer o alinhamento entre bomba e motor, ou o alinhamento de eixos, né, que a lógica na verdade é essa, independente do mecanismo, ou seja, de você manter o alinhamento entre o centro dos eixos, né, você pode fazer de várias maneiras, né. O grande detalhe é, será que quando o alinhamento ele estiver pronto, será que ele vai estar atingindo, né, todos os planos, né, seja o plano horizontal ou o plano vertical ou o plano horizontal, né, do alinhamento, né, ou seja, mantendo a condição aí de perfeito alinhamento, né, sem contar também a questão das possibilidades de desalinhamento angular, né. O grande detalhe é esse, né. Como eu falei muito nos vídeos de alinhamento angular, né, quem tiver interesse, os links vão estar aí abaixo aí na descrição. Nessa parte de alinhamento, tem muito a questão de você calcular, fazer o alinhamento, analisar que diminuiu, mas ainda não está 100% pleno. E é muito difícil você conseguir, né, deixar o alinhamento zerado, né, como a gente fala popularmente, não, ou seja, ele ficar um alinhamento pleno. O importante é que ele entre dentro de uma condição aceitável para o processo, porque situações que venham a estar desalinhadas, né, equipamentos que venham a estar desalinhados, eles vão estar gerando vibração, maior esforço no eixo, enfim, vai gerar uma série de consequências aí que pode estar prejudicando os mecanismos, né? E existe justamente o alinhador de eixos a laser, né? Ele é bem prático de utilizar, né? Existem vários modelos, né? Aí depende do fabricante, das características de interface, né, deles, né? E aí justamente a gente vai estar fazendo no próximo vídeo sobre alinhamento, falando justamente sobre algumas características que são comuns, né, nesses alinhadores. Então o que acontece nesses casos, né? É muito comum você estar justamente colocando o dispositivo que emite o feixe de luz, né, o feixe de laser, né? Um fica alinhado com o eixo do elemento de referência, que aí pode ser a bomba ou o motor, né? A gente já comentou sobre isso, a questão do elemento de referência. Normalmente é o elemento que tem mais dificuldade de se movimentar, então você deixa ele como referência e deixa ele como elemento, né, de referência e faz um alinhamento com o outro, né? Então você vai ter sempre essa relação, né, de quem é que vai estar emitindo, né, o feixe de luz, né? Às vezes é comum de você ter emissão e recepção dos dois, né? Ou seja, ele vai estar emitindo dois feixes de luz, né, dois feixes de laser, né? E justamente esses feixes de laser eles vão estar acoplados a um dispositivo, né, um monitor, onde você vai estar observando as características do desalinhamento, né? Então, quando você setar o equipamento, ele já vai te dar essas condições de analisar de forma online como é que está o desalinhamento. Então, você vai saber o quanto é que você vai deslocar no plano horizontal, né, no plano vertical e se tiver algum desalinhamento angular, né? Então, você já tem essa característica. Normalmente eles pedem para você fazer giros, né, de até 180 graus, né, para fazer as verificações, né? É muito comum também que esses dispositivos eles tragam um termo de análise chamado pé manco. Esse pé manco ele é o seguinte, como esses dispositivos, esses equipamentos, eles são apoiados por meio dessas bases, né, ou desses pés, é muito comum que um desses pés ele fique mais baixo do que os outros, né? Ou seja, na conjuntura total você vai ter um sempre mais baixo, né? Então esse daí seria relativamente o pé manco,
né? Então ele faz também essa análise, né? Onde ele pede para apertar o parafuso de cada pé, né? E verifica se tem um que vai estar dando desnível, né? Então a primeira referência, né, é justamente corrigir esse desalinhamento do pé manco, né? A maioria dos alinhadores a laser faz esse tipo de condição, né? Então esse é um vídeo de introdução, né? A gente vai estar fazendo outro vídeo que vai estar simulando uma situação de uso de alinhador a laser, para verificar como é que ele funciona, e realmente ele é bem mais prático do que você está utilizando o relógio apalpador, está fazendo aqueles cálculos, porque ele vai estar te mostrando, né, o resultado já online, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!